A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, estamos começando mais uma edição do nosso culto racional. Esse programa, ele tem aí discutido versículo por versículo da Palavra de Deus, essa é a nossa proposta. Estamos no livro de Romanos, já fazem 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos. E estamos em Romanos capítulo 5, versículo 7. Havíamos começado Romanos 1, e aí não temos pressa. E eu quero convidar você a estar conosco nesse projeto. A gente tem discutido, buscando validar a nossa conduta, digamos assim, né? Ou criticar a nossa conduta de fé desses últimos dias, né? Com base na Santa Palavra de Deus. Nós sempre dizemos que a autoridade é da Palavra de Deus. Não tem autoridade de homem ou de quem quer que seja acima da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos corrige, que nos orienta, que ilumina os nossos caminhos. E se hoje nós achamos que estamos com dificuldade de testemunho nesses últimos dias, neste país que já sofre tanto, e para completar, nós, igreja, ainda nos encarregamos de dar um péssimo testemunho para desorientar as pessoas, para elas não enxergarem o Evangelho, lamentavelmente. Então, a busca da Palavra de Deus genuína, do Evangelho de Jesus, ela é urgente e ela deve vir para nos levar a uma conversão, né? A uma prática de vida, a uma fé prática que honre ao Senhor. E o culto racional, ele tem sempre essa proposta. É claro que enquanto estamos discutindo a verdade desses versículos bíblicos, né, teologicamente, a gente vai também encontrando muitas doutrinas, né? Por isso que a gente não tem pressa, e é mais ou menos um versículo por programa, e esse projeto é de 100 anos, né? Nem digo mais 10 anos, mas 100 anos. A gente não conseguiu ainda terminar o Romanos, e a sua profundidade vai nos levar a demorar muito nesse livro. Não temos pressa, estamos aqui para servir o Senhor, ouvindo também suas considerações. Você entra no site aqui da TV Monte Sião, logo acima você vê escrito Ministrações, você pode clicar ali, aí vai aparecer uma lista com os diversos programas dessa TV, e vai aparecer o nosso também, Culto Racional. Se você clicar, aí vão aparecer os programas anteriores com os outros versículos que nós discutimos. Eu quero convidá-lo para isso. Mas antes de começarmos a discussão hoje, nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar você. Ó bendito Senhor, santificado e exaltado é teu nome. Eu dou graças a Ti, porque o Senhor nos trouxe neste lugar para meditar um pouco na Tua Santa Palavra, Senhor. Eu rogo a Ti, ao Santo Espírito, iluminação, para que o Senhor possa nos ajudar, falar, Senhor, tudo aquilo que é o desejo Teu, tudo aquilo que o Senhor propôs para falar através das nossas vidas, aos nossos internautas. Só o Senhor conhece a realidade das suas vidas, o que passa em seus corações, e só o Senhor tem o poder de alcançar seus corações, Senhor, libertando-os com o poder da Tua Palavra, Pai. Portanto, nos colocamos à Tua disposição, que o Senhor tenha a liberdade, Senhor, de nos usar para alcançar os Teus objetivos, Senhor. Nos ilumine, nos ensine a Tua Palavra, Senhor, seja conosco. Eu rogo a Ti, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados, Senhor. Que eu possa, nesse momento, trilhar na Tua presença, lavado e remido no sangue de Jesus, Senhor. Seja conosco, portanto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos convidar você, vamos ler, né, Romanos capítulo 5, alguns versículos, e hoje a gente vai dar continuidade às discussões que já foram feitas, só que entrando já no versículo 7. O versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aqui está a exposição de um pequeno trecho, né, de Romanos 5 até o versículo 11, e desde algumas semanas, né, a gente vem discutindo aqui muitos aspectos, né, dessa justificação pela fé e paz com Deus. E nas semanas mais recentes, né, anterior a esta, havíamos falado sobre a medida da espiritualidade, né? A medida da espiritualidade não é o fato de nós realizarmos milagres em nome de Jesus. Eu sei que existem pessoas de ministérios muito poderosos e honestos, inclusive, que o Senhor Deus tem usado suas vidas para realizar grandes milagres. Tem pessoas e milagres genuínos, né? Em nome de Jesus, curas, até ressurreição de mortos, etc., curas de doenças incuráveis, curas e restauração de vidas, e assim vai. Tem pessoas também com fama nacional, internacional, pessoas de grande poder no meio cristão, no meio evangélico. Conhecemos as que são honestas, as que não são, sabemos o que a fama pode trazer na vida de uma pessoa, né? Se ela não se humilhar diante de Deus, isso pode estragar o servo de Deus, pode estragar com o vaso. Mas eu estou citando esses elementos, né? Dando essas informações, porque há uma tendência natural das pessoas acharem que o grande sucesso ministerial, que a questão da fama, da mídia, a questão de milhões de pessoas acessarem o site de quem quer que seja, isso implica em espiritualidade cristã. Mas isso é um grande engano, né? É um grande engano, porque ainda que eu tenha todas essas coisas, e não é proibido as ter, né? Se em Cristo, se de forma honesta, se de forma sincera, não há nenhum problema dessas coisas, mas a medida da espiritualidade cristã, que é uma medida de quanto o nosso caráter está próximo do de Cristo, ela se chama amor de Deus. É essa capacidade divina, não nossa, que o Senhor injeta em minha vida e que me torna alguém, né, com essas condições, a condição de amar e amar até o nosso próprio inimigo. Só Deus faz isso. Nós não temos essa condição. E o mundo, às vezes, apresentam pessoas que tiveram assim atitudes altruístas, etc. Mas essas atitudes de doar sua vida, de até morrer em favor de outro, na grande maioria dos casos tem fundamentação no orgulho também, na vaidade, diante de situações que tem uma multidão que cobra de alguém, que tome uma atitude, e essa atitude leva essa pessoa a arriscar sua própria vida. Essa pessoa pode se sentir constrangida a ser considerada uma covarde se ela não for, e ela se entrega
e entra lá num prédio que tem uma criança chorando e o prédio está pegando fogo, ela vai arriscar a vida, mas isso não é comparável, né, ao amor de Deus. Tá? E o versículo 7, ele fala sobre essa questão. E é uma questão flagrante para nós, a gente já vem falando desde o versículo 5, né, que o amor de Deus, que é um amor sacrificial, ele coloca na vida daquele que nasceu de novo, porque o que nasceu de novo tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele derrama, diz a Bíblia, o amor de Deus, que é o amor sacrificial, agape, que é o amor lá de João 3,16, ele coloca no coração daquele que entregou sua vida para ele. Então, naquele momento, ele capacita essa pessoa para amar até o seu próprio inimigo, mas isso também é uma construção, porque isso aqui é fruto do Espírito, né? Esse derramamento do amor de Deus, esse amor aí é esse fruto que o Espírito vai amadurecendo na vida do penitente. Isso depende muito do fato do que crer, do fato do que tem o Espírito de Deus, alargar o seu coração, abrir seu coração para que o Espírito de Deus seja o diretor da sua vida. Né? A Bíblia diz que Jesus morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para Jesus. Né? 2 Coríntios 5, capítulo 4, versículo 14 e 15, fala exatamente disso. E ainda diz que o amor de Deus deve me constranger a eu entregar a minha própria vida. Essa é a trajetória cristã, esse é o testemunho cristão que precisa aparecer. Não é o testemunho cristão que inicialmente ou prioritariamente o que aparece são os nossos louros, né? As nossas riquezas, os nossos ganhos de campanha, a nossa fama, o nosso dinheiro, o nosso templo bonito, as nossas posições políticas ou sociais, etc. Não é isso que vai marcar o amor cristão. Na realidade, Jesus disse, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Então, Jesus, ele reduziu tudo isso, né, à submissão dessa grande lei, que é a lei do amor. E a Bíblia diz que quem faz assim já cumpriu a lei, toda a lei. Quem ama já cumpriu toda a lei. E o Espírito de Deus, ele é derramado em nosso coração, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. E Paulo diz que isso não traz confusão, isso traz alegria, isso traz confiança, porque é o Espírito de Deus que vai testificando com o nosso espírito. E no versículo 7 ele diz assim, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aqui é uma questão do morrer por alguém. Tá? O apóstolo, dirigido pelo Espírito de Deus, ele apresenta essa nova fonte de argumentos, né? Tudo isso para mostrar o amor de Deus, o sacrifício de Cristo, a justificação pela fé, para descrever, inclusive para as comunidades que estavam em Roma, para os judeus que acreditavam que a salvação, a justificação era pelas obras. Então, o Espírito de Deus usa Paulo, que é um ex-rabino, né, que conhecia o judaísmo, e usa exatamente ele para mostrar, né, a proposta da nova aliança que Deus faz com a humanidade. Não há mérito dos homens quando se refere à salvação. O mérito é de Cristo, é por causa do seu amor, e a justificação é algo que Deus faz na minha vida, porque eu criei em Jesus, é disso que está escrito aqui, e isso era considerado uma grande ameaça à fé judaica, que não pensava, a pregação judaica não era esta, e Paulo foi considerado, digamos assim, o inimigo, né, da fé judaica. Mas a questão é morrer por alguém, né? Alguém pode até se ousar a morrer por alguém, e isso significa que quando eu entrego minha vida por alguém, eu estou considerando, eu estou super valorizando a vida daquela pessoa em relação à minha vida, né? Eu estou considerando essa outra pessoa superior a mim, quando eu entrego a minha vida por ela. Isso é uma coisa rara, muito rara, que acontece nesse mundo, e quando você vê acontecer, a motivação ela não é digna. A motivação muitas vezes são motivações com base na vaidade, no orgulho, etc.
porque a motivação, se ela não vem do Espírito de Deus, ela é carnal, não tem jeito, tá? Então, Jesus fez isso, ele entregou sua vida, e ele entregou sua vida voluntariamente por amor. Deixa eu resgatar aqui um versículo que está em João 15, 13. 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, que logo depois diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus considerava seus discípulos como seus amigos e dizia: olha, eu estou morrendo por vocês, especificamente falando para aquele grupo. Mas ao longo da Bíblia a gente vê, como no versículo 8, que faz parte dessa discussão de hoje, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando a gente vai olhar o âmago dessa discussão, a base disso, de pecadores aqui, esses pecadores são a humanidade, que olhando para o caráter dessa humanidade, ela já nasce condenada, e essa condenação é devido a uma natureza corrompida que é inimiga de Deus. A Bíblia diz que a inclinação da carne ou da natureza corrompida é inimizade contra Deus. Então Jesus morre pelos seus próprios inimigos. Lá ele diz que morreria pelos amigos, se referindo aos seus discípulos, mas a sua obra salvadora, da humanidade, Deus manda seu Filho morrer por todos, é uma obra de morrer por todos e, portanto, morreu pelos seus inimigos, a humanidade inimiga de Deus na sua natureza. Uma natureza que sempre leva o homem a atos, a ações que são contrárias à natureza divina. É isso que a natureza corrompida faz. E o texto, Paulo começa a identificar dois tipos de pessoas. Uma que ele chama de pessoas justas e outra que ele chama de pessoas boas. Bom, o justo aqui, se você olhar toda a discussão do capítulo 1 até aqui, o justo aqui, a ideia de justo do ponto de vista religioso, do ponto de vista até social, de pessoas que são justas, honestas naquilo que faz, mas elas não são necessariamente boas para o seu próximo. Observe. Aí o que é que Paulo diz? Porque apenas alguém poderá, ou melhor, morrerá por um justo. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Então é possível que alguém morre até por um justo. Mas aí ele faz um contraste com outro tipo de pessoa. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. São de fato duas pessoas, não é sinônimo aqui. Porque na realidade o bom, aquela pessoa boa, é aquela pessoa que se doa pelo outro, que considera a vida do outro importante. O justo, muitas vezes nos seus procedimentos, etc., ele é justo, mas não necessariamente bom. Ele é honesto, mas ele cuida das suas coisas. Não necessariamente se o vizinho necessitar de uma cesta básica, não significa que ele vai dar. O bom dá. O bom, ele busca se doar para ver o seu próximo feliz, para ver o seu próximo beneficiado, etc. Ele se coloca na posição de ser um instrumento para ajudar o seu próximo. A pessoa boa faz isso. E não busca, digamos assim, necessariamente receber algo em troca. O mundo, claro, que também faz isso. Essas bondades que às vezes surgem, a gente sabe que tem também, de pano de fundo, aquela expectativa de haver um retorno, e às vezes não necessariamente daquela pessoa que foi servida, mas a vida vai lhe dar um retorno porque você está sendo bom. As pessoas usam até essa ideia. Mas ainda que seja assim, de qualquer forma, existem pessoas no mundo que fazem algo por outras. A história mostra isso, a história da humanidade. Mas sempre havendo esse retorno, essa expectativa de retorno. Agora, observe,
o que Cristo faz, né, está acima de tudo isso. Porque ele entrega a sua vida pelos seus inimigos. Esse é o maior amor, né? É disso que o apóstolo está dizendo, né? Então, tem gente que busca honra e fama através da filantropia, muita gente faz isso, se promove inclusive com isso, tá? E o texto, na realidade, ele está se referindo aos verdadeiros bons, às pessoas que são verdadeiramente boas, né? Mas mesmo assim, o que acontece é que o amor humano, mesmo que demonstrado de forma genuína, né? De forma honesta, o amor humano ele é infinitamente inferior ao amor de Deus. Ele se retrai na hora de amar o seu inimigo, né? Eu apresentei um trabalho nesse final de semana, lá no seminário lá em João Pessoa, e esse trabalho falava um pouquinho sobre evangelização, missões, etc. E o argumento é que Deus ama as pessoas, que Jesus ama seus próprios inimigos. Eu coloquei na tela a foto de uma criança, Jacob Willington, alguma coisa assim, não lembro exatamente o sobrenome dele, lá de uma fazenda em Minnesota, Estados Unidos. Há 27 anos, ele tinha 11 anos, estava brincando com seus 3 coleguinhas de bicicleta, parou uma van com um homem mascarado e colocou o revólver, né, ameaçando, fez ele entrar na van e falou para os dois outros garotinhos irem embora e não olharem para trás. Esse homem abusou desta criança sexualmente, estuprou essa criança, maltratou essa criança, e quando ele viu que a polícia estava na região, né, ligando ali aquele som da polícia, foi o que ele fez, ele carregou uma arma e deu 3 tiros na criança e matou a criança. Enterrou o corpo daquela criança ali no fundo da sua casa, da sua fazenda, e ninguém nunca soube o que aconteceu. Os pais sofreram, a família sofreu durante todos esses anos, e depois de 27 anos que esse homem foi pego por pedofilia, né, infantil, prostituição infantil, etc. Ele é pego, julgado, e no julgamento ele voluntariamente ele revela que ele foi o autor daquele crime que não estava resolvido, e aí foram lá no fundo da casa dele, encontraram os restos mortais de Jacob. E eu perguntei para a plateia, o que é que vocês sentem por esse homem? Na realidade, o sentimento que aparece nas pessoas é de revolta, de ódio, né? A gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é o que está naturalmente no coração das pessoas. E aí eu disse, pois é, Deus ama, o que Deus sente por um homem desse, por um ser desse, por uma criatura hedionda dessa, e tem muita gente pior. Deus ama, e Deus amou tanto que deu o seu Filho amado por ele. Deu o seu Filho amado em favor de Hitler, em favor de outros que surgiram, e ainda nós temos no nosso meio. O Senhor ama e dá a oportunidade dessas pessoas se arrependerem, crendo no seu Filho. E a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, tá? Então, esse texto fala desse altruísmo divino. O Senhor Deus Santo, Ele entregou seu Filho Santo, seu Filho inocente, por todos. Isso inclui as piores pessoas do mundo, aquelas pessoas mais desprezíveis, mais instrumentos, né, do mal aqui na terra. Deus os amou, né, e isso é maravilhoso, né, porque Ele amou os seus inimigos. E voltando ao versículo 5, diz assim, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu e você, meu prezado amigo, meu prezado irmão, só somos capazes de amar nesse nível altruísta
se tivermos o amor de Deus em nosso coração. Se não, nós vamos querer matar, nós vamos querer revidar a altura, nós vamos querer esmagar um fulano que destrói uma família, um fulano que comete delitos inimagináveis por qualquer um de nós. Mas o Senhor, Ele quer recuperar esta pessoa. Tanto que Ele deu o seu filho, Ele ama esta pessoa, Ele quer trazer essa pessoa de volta, Ele quer tornar essa pessoa membro da sua família. A proposta dele não é só salvar e escrever o nome dessa pessoa no livro da vida, perdoando seus pecados. Ele quer transformar. A justificação pela fé inclui uma transformação de caráter, para que ao longo do tempo essa pessoa seja transformada e ela vai ficando parecida com o próprio Cristo. Aquela pessoa que odiava, que matava, que estuprava, agora é um pregador do Evangelho, um homem de Deus que ama e é capaz agora de dar a sua vida em favor de outros. Só Deus faz isso. É uma coisa teórica, um pensamento positivo, uma filosofia positivista não consegue fazer isso. O amor de Deus faz. Isso é possível para quem tem Jesus em sua vida, quem é salvo do ponto de vista teológico mesmo. Você foi salvo porque creu em Jesus. O Espírito de Deus mora em você. Só assim nós vencemos os nossos, a turma fala, né? Os nossos demônios. Só assim nós temos condição de sermos de fato uma nova criação de Deus, uma nova criatura. Bom, Jesus morreu por inimigos, por criminosos, tá? Do ponto de vista da lei, o mundo já está condenado, o mundo é criminoso com respeito à lei de Deus. O mundo não cumpriu, nem cumpre a lei de Deus, só pela lei já está condenado. Jesus veio nos resgatar dessa maldição da lei, diz a Bíblia. Então Deus, ele se eleva acima do pecado, né, demonstrando esse amor. E a Bíblia diz que o Senhor mostrar aqui, provar aqui, é demonstrar. Não é só uma coisa teórica, não é só aquela coisa, né, de possibilidade, não. Deus, ele provou, ele mandou o seu Filho, ele provou para mim e para você o seu grande amor. Devemos considerar o testemunho do Senhor, devemos crer no testemunho do Senhor. Quando a gente faz isso, a gente torna Deus verdadeiro e a gente aceita Jesus como o nosso Salvador. Deus, portanto, recomenda o seu amor, né, à humanidade e sem motivo, né? Ele nada que fizemos, digamos assim, para agradar a Deus, para estimulá-lo, nada que fizemos para que ele tivesse motivo para nos amar. Ao contrário, ele tinha motivo para nos abandonar. Essa é a verdade. Porque às vezes as pessoas são motivadas a amar, né? A gente escolhe a quem amar, inclusive. É assim que a humanidade funciona. Ninguém é motivado por um inimigo de amar o inimigo. Né? Só quem tem o amor de Deus e é dirigido pelo Espírito Santo. Mas o Senhor, diante dos seus inimigos, que ele não tinha motivo nenhum, né? Nenhuma justificativa para amar seus inimigos, ele amou. E amou a tal ponto, um amor infinitamente superior ao que a gente imagina, que ele disse, bom, eu amo tanto vocês, que eu vou entregar o meu filho, eu vou entregar Jesus para vocês. E para que vocês passem a ser família minha. E nós vamos ter um relacionamento para todo sempre. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. E eu estou dizendo para você que ainda não teve um encontro com Jesus, que você pense sobre isso. Né? Que você lembre que há um Deus que te amou tanto, né? Que Ele se doou ao extremo. O que tinha de melhor no céu, Deus deu para mim e para você, o seu Filho amado. Isso é prova de amor. Não se preocupe com os canalhas, com os homens que nos decepcionam, inclusive os homens da fé. Muitos homens da fé nos decepcionam. O que importa é o que Jesus fez por você. E o que importa é qual é a resposta que eu e você damos com respeito a essa bênção, a esse dom que o Senhor nos deu. Que resposta vai ser? Positiva ou negativa? Eu sempre digo, e já foi dito isso por outros, que encontrar com Jesus é uma coisa muito séria. Porque quando encontramos com Jesus, nós encontramos todos os benefícios infinitos que a graça nos dá.
né? Encontramos Jesus com os braços abertos e nós temos duas grandes coisas terríveis que podem ser feitas. Abraçar a Cristo, recebê-lo como nosso Salvador e tudo aquilo que a graça nos traz, e a gente vai ser transformado, vai ser mudado de uma forma infinita, digamos assim. A gente passa a ser infinitamente melhor do que o que a gente era, porque a proposta é me tornar parecido com Jesus, ou nós nos tornamos infinitamente piores se rejeitarmos a graça do Senhor. Então pense nisso, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco, até a próxima oportunidade, a paz do Senhor.